que acontece? Quando a gente para a gente entender melhor isso, como essas coisas se desdobram, quando a gente para pensar no desenvolvimento, né, da cultura, pensando que a gente está no Brasil, é um país cristão, mas é um país que era uma colônia europeia, é um país que traz essa cultura europeia, então a gente tem que entender mais ou menos, a gente tem que entender, tem que aprofundar isso em relação ao que aconteceu na Europa, que é de lá que vieram esses conceitos. Então, se a gente pensar nos povos pagãos, a gente tinha diversos povos pagãos ali na Europa, e os povos pagãos, eles acreditavam em magia, eles praticavam magia, e eles praticavam aquela magia que a gente chama de magia natural. Por quê? Porque tudo para eles era vivo. Era aquele conceito do animismo. Então, tudo é vivo, se tudo tem energia e tudo é vivo, então o ser humano ele identifica forças e divindades, e espíritos, e entidades, e energias específicas em tudo. E ele interagia com essas energias. E para o ser humano isso era normal. E para essas culturas pagãs, questões de crença religiosa, vou colocar entre aspas, porque a visão de religião deles era muito diferente do que a gente tem hoje, mas essas crenças, esses cultos, eles estavam diretamente atrelados com questões mágicas. Para eles era tudo a mesma coisa, né? Quando essas religiões monoteístas elas começam a ganhar espaço, e na Europa especificamente, que é o que a gente está falando, surgiu a bruxaria e tudo mais, onde tinha essas coisas todas, né? Não que você não tivesse magia em outros lugares, magia você tem no mundo inteiro, tá? Mas pensando nessa questão especificamente da Europa, quando o cristianismo começou a converter as pessoas, muitas das pessoas que estavam residindo ali no contexto urbano, isso na era medieval, elas não davam muita importância para essa questão de magia, né? A magia passou a ser vista como superstição, era coisa do povo do campo, era coisa de caipira, isso aí é bobeira. Por quê? Porque pagão, diferente do que as pessoas pensam hoje, que o pagão é aquele que não é cristão, esse conceito é errado, né? O significado da palavra pagão, a etimologia da palavra, ela está associada a povo do campo. Pessoa camponês, eram povos agrários, né? Os pagãos, eles eram povos agrários, que eles tinham lá ritos de fertilidade, eles tinham lá diversos procedimentos ali, religiosos e mágicos voltados para essa questão do campo, essa questão da sobrevivência e da observação dos ciclos da natureza. Era isso que eles faziam. E aos olhos dos recém-convertidos, né, cristãos urbanos, isso era tudo crendice, né? Até que num determinado momento, lá para o século XIII, mais ou menos, alguns desses supostos feiticeiros, como eles começaram a ser chamados, né, esses feiticeiros pagãos, começaram a migrar para os centros urbanos, e eles começaram a ser vistos com um certo prestígio. Alguns desses feiticeiros, né, desses pagãos, que trouxeram esses costumes da magia para as cidades, eles acabaram conquistando, de certa forma, a confiança de algumas pessoas da aristocracia, e eles começaram a ganhar um certo prestígio. Eles começaram a ser pagos, né, para executar as suas funções mágicas. Eles passaram ainda a estudar outros tipos de ciência, eles passaram a estudar arte, eles passaram a estudar filosofia, eles passaram a estudar história, e eles começaram a ver de uma forma mais erudita, né? Então, esses magos, né, como eles ficaram conhecidos, só pensar naquele estereótipo aí do mago Merlin, aquelas coisas todas. Esses supostos feiticeiros que foram para as cidades, supostamente se desenvolveram mais do que aqueles que ficaram no campo, né, passaram a ser chamados de magos, passaram a ser vistos como conselheiros, passaram a ser vistos como sábios, e começou-se a fazer uma distinção, né? Então, esses magos da cidade, eles passaram a ser vistos como pessoas que tinham o verdadeiro conhecimento das ciências ocultas, o verdadeiro conhecimento das forças da natureza, enquanto aqueles feiticeiros lá do campo sabiam algumas coisinhas, sabiam como mexer com as ervas, sabiam fazer algumas coisas, mas não tinham lá um conhecimento muito profundo do que estavam fazendo, os ditos feiticeiros, né? Aí, isso permaneceu assim por um tempo, até que lá pelo século XIV, XV, a igreja, né, com esse processo de inquisição, que eles começaram
a cortar muitas coisas, eles começaram a perseguir judeus, eles começaram a perseguir muçulmanos, eles começaram a perseguir os leprosos, né? A igreja começou a podar tudo aquilo que era, tudo que representasse pessoas meio que à margem da sociedade. Num determinado momento, a igreja começou a olhar para a magia também, né? E a primeira coisa que ela fez foi olhar aqueles povos do campo. Por quê? Porque a igreja queria tirar todo e qualquer cultura que eles ainda tivessem, né? Dos cultos pagãos. Então a igreja começou a olhar o que os pagãos faziam e começou a demonizar aquilo. E começou a chamar de bruxaria, que era uma, né, lembrando, era uma palavra que já existia dentro de um contexto pagão. Eles absorveram isso, né, a igreja, o cristianismo, ele absorveu essa palavra bruxaria e começou a demonizar isso, né, que tudo que eles cultuavam era demônio, que eles faziam pacto com o demônio, e a palavra bruxaria e feitiçaria acabou se tornando sinônimos. E aí a igreja começou-se essa ideia de que quem morava no campo, quem era pagão, quem tinha esse conhecimento da magia natural, praticava uma baixa magia. Enquanto que os magos que estavam nas cidades, que tinham conhecimento de outras ciências, que eles englobavam tudo ali, ampliavam esse conhecimento da magia e tudo mais, eles começaram a ser vistos num contexto de alta magia, né? Por isso que hoje a gente, quando vai pesquisar sobre magia, isso causa muita confusão por conta disso. O que é baixa magia, o que é alta magia, o que é feitiçaria, né? Então, o conceito de baixa magia e alta magia veio daí. Tanto é que, posteriormente, esses supostos magos que ficaram nas cidades por um tempo e tudo mais, eles teriam lá no período mais tardio, né, depois de um tempo, eles teriam dado origem aí às escolas esotéricas e ocultistas que a gente conhece, como a maçonaria, Rosa Cruz, Telema, as escolas de magia enoquiana, as escolas de Goécia, né, vários tipos de magia aí dentro de um contexto da magia cerimonial, né, da tal alta magia, né, toda pomposa, em oposição à baixa magia, que era praticado pelos feiticeiros / bruxos, que eram como eram chamados dentro de um contexto cristão, tá? A partir daí, com o tempo, até esses próprios magos que estavam na cidade, eles começaram a ser perseguidos também. A magia, o cristianismo, aos poucos, ele começou a cortar tudo que estava relacionado com magia. Por isso, teoricamente, muitas dessas escolas iniciáticas, elas tiveram que ficar como sociedades secretas, né, que é o que a gente vê por aí, muitas sociedades secretas por conta da perseguição cristã, e continuaram desenvolvendo as suas pesquisas, os seus estudos. Só que o cristianismo não conseguiu, de certa forma, abolir todos os pensamentos mágicos. Mesmo porque, dentro do cristianismo, existe isso. Se a gente olhar as crenças cristãs, muitas coisas lá, se a gente pensar de uma forma bem racional, bem lógica, né, e bem cética, não são possíveis, né? Muitas das coisas de como transformar água em vinho, coisas nesse sentido, né, que são coisas que a gente vê como procedimentos mágicos, né, que a igreja não daria esse nome. Então, aos poucos, conforme a igreja foi absorvendo muitas coisas de magia, ela começou a chamar muitos atos mágicos de milagre. Então, quando a magia ela fosse praticada por bons cristãos, ela era vista como uma magia boa. Enquanto a magia fosse praticada por pagãos, ela era vista como uma magia do mal. Daí surgiu também o conceito de magia branca e magia negra. O que também é errôneo, porque magia não tem cor. A energia ela não tem um objetivo por si só, ela não tem essa polaridade, né? Ela vai ser positiva ou negativa para uma pessoa ou para outra pessoa, dependendo de uma situação. É uma questão de ponto de vista. Não, o que vai definir se a magia é boa ou ruim é o procedimento que você está fazendo com ela. A magia por si só não existe essa coisa de magia branca e magia negra, né? Mas foi daí que surgiu esse conceito. E como o cristianismo ele absorveu muito essas ideias, então você tem as simpatias, né, que são feitas até hoje, que muitas pessoas ainda conhecem. Essas simpatias elas são uma herança dos antigos encantamentos pagãos. Você tem as benzedeiras católicas, que embora a igreja não reconheça oficialmente, a gente sabe que elas existem. E essas práticas de benzer, né, das bênçãos e tudo mais, eram práticas pagãs que o cristianismo absorveu e incorporou.
E essas práticas, quando eram feitas por pessoas cristãs, eram vistas como boas. E quando algum procedimento mágico fosse feito por um pagão, ela era vista como uma magia negra e a pessoa era acusada pelo crime de bruxaria. Por conta disso, até os dias de hoje, a gente tem esse estereótipo de que a bruxa ou o bruxo, a pessoa que pratica bruxaria, é uma pessoa que faz magia negra, uma pessoa que faz uma magia do mal. E isso é errado. Porque quando a gente faz esse estudo, e não sou eu que estou falando não, são os historiadores, tá? Quando a gente faz esse estudo, o conceito de bruxaria está associado a uma religiosidade pré-cristã, ele está associado com questões culturais, ele está associado com questões de crença e inclusive questões de espiritualidade. Né? De desenvolvimento do poder pessoal, de contato com o divino, que para eles, no caso, seriam vários deuses, várias divindades, mas tem esse contato com o divino e tudo mais. E o paganismo ele tem uma forma de ver o mundo, de ver as coisas completamente ao contrário do cristianismo. Por isso esse choque. Bom, gente, como o Sonso aqui fala mais que a boca, esse vídeo ficou enorme. Então eu dividi ele em várias partes aí, tá? Não se esquece de ver a continuação do vídeo, ver todas as partes, tem bastante informação interessante. E não se esquece de dar o seu likezinho aí, se inscrever no canal se você ainda não fez isso para não se esquecer e acompanhar aí todas as atualizações.